Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus. E nesta manhã do dia 13/12, nós vamos meditar de 1 Timóteo, do capítulo 4 ao capítulo 6. E que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. Apostasia dos últimos tempos. Então, esta palavra é mais do que atual para nós. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns se apostarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizado a própria consciência. Olha só, que proíbem casamento e exigem abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graça, pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade, pois tudo que Deus criou é bom, e recebido com ações de graça, nada é recusável, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. E aí ele vai fazer uma exortação à fidelidade, e à diligência no ministério. Expondo estas coisas aos irmãos, será bom ministro de Cristo Jesus, alimentado com as palavras da fé e da boa doutrina que tem seguido. Mas rejeites as fábulas profanas de velhas caducas e exercita-te pessoalmente na piedade. Pois o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitoso, porque tem a promessa da vida que agora é e da que há de ser. Fiel esta palavra e digna de inteira aceitação. Ora, é para esse fim que labutamos e nos esforçamos de sobremodo, porquanto temos posto a nossa esperança no Deus vivo, Salvador de todos os homens, especialmente dos fiéis. Ordena e ensina estas coisas. Ninguém despreze a tua mocidade. Pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis, na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza, até a minha chegada. Aplica-te à leitura, exortação e ensino. Olha como é prático o ensino de Paulo a esse pastor em exercício, em treinamento, chamado Timóteo, filho dele na fé. Então, por isso que esta carta, 1 Timóteo, 2 Timóteo e a carta de Tito, são cartas pastorais, porque traz, não só alertas e instrução para o exercício do ministério. E aí ele fala, não te faça negligente com o dom que há em ti, o qual foi concebido mediante a profecia com a imposição de mãos do presbítero. Medita nestas coisas e nela ser diligente. Tens cuidado de ti mesmo e da doutrina, e continua nesses deveres, porque fazendo isto, salvarás a ti e aqueles que te ouvem. Então, aqui nós podemos ver que Paulo, alertando a Timóteo, que talvez alguns questionassem quanto a Timóteo ser novo, ser jovem, não dando muito crédito, e talvez isso tinha um certo peso sobre a vida de Timóteo. Por isso que ele fala, que ele não devia ser negligente, ele não deveria se deixar influenciar, que ninguém despreze a tua mocidade, Timóteo, porque você foi escolhido para esse tempo. Não se intimide pela sua falta de experiência, pelo a sua jovidade, Não se intimide por isso. Seja firme, confiante no ministério que foi concedido a você.
E aí não repreendas ao homem idoso, antes exorta-o como a pai, aos moços como aos irmãos. Então, né, ele dá uma forma prática de como Timóteo deveria se dirigir às pessoas mais velhas e às pessoas mais novas. As mulheres idosas como as mães e as moças como irmãs, com toda a pureza. Então, ensinando, né, como ele deveria se portar ali quando ele tivesse que chamar a atenção, admoestar alguém ali daquela igreja. E aí, quanto às viúvas, ele vai dizer, honra as viúvas verdadeiramente viúvas. Por que ele está falando isso? Porque naquela época era considerado verdadeiramente viúva aquela viúva desamparada, onde não tinha filhos, não tinha parentesco que pudesse a sustentar. Então essa era considerada verdadeiramente viúvas, né? Porque tinha aquelas viúvas que mesmo o marido morrendo, mas ela tinha filhos que a sustentavam. Então ele traz esse diferencial aqui. Mas se alguma viúva tem filhos ou netos, que estes aprendam primeiramente a exercer a piedade com as da sua própria casa e a recompensar os seus progenitores, pois isso é aceitável diante de Deus. Aquele, porém, que é verdadeiramente viúva e não tem amparo, espera em Deus e persevera com súplicas, orações de dia e de noite. Entretanto, a que se entrega a prazeres, mesmo viva, está morta. Prescreve, pois, estas coisas para que sejam irrepreensíveis. Ora, se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente da sua casa, tem negado a fé e é pior do que os descrentes. Não seja inscrita, senão viúva que conte a menos 60 anos de idade e tenha sido esposa de um só marido. Seja recomendado pelo testemunho de boas obras, tendo criado filhos, exercido hospitalidade, lavado os pés dos santos, socorrido os atribulados, se viveu na prática zelosa de toda boa obra. Mas rejeite viúvas mais novas, porque quando se tornam levianas contra Cristo, querem se casar, tornando-se condenáveis por anularem o seu primeiro compromisso. Além do mais, aprendem também a viver ociosas. Olha o perigo. Andando de casa em casa, e não somente ociosas, mas ainda tagarelas e intrigantes, falando o que não deve. Quero, portanto, que as viúvas mais novas se casem, criem filhos, sejam boas donas de casa e não deem ao adversário ocasião favorável à maledicência. Pois, com efeito, já algumas se desviaram, seguindo a Satanás. E se alguma crente tem viúvas em sua família, socorra e não fique sobrecarregada a igreja, para que esta possa socorrer as que são verdadeiramente viúvas. E aí ele vai trazer alguns conselhos a respeito dos presbíteros, né? Também naquela época já tinha os presbíteros, que era como se pastores em treinamentos, né? Separados já para o exercício do ministério. Então ele vai falar a respeito disso. Ó. Deve ser considerado merecedores de dobrados honorários os presbíteros que presidem bem, com especialidade os que se afadigam na palavra e no ensino. Pois a Escritura declara, não amordaces o boi quando pisa o trigo, e ainda, o trabalhador é digno do seu salário. Não aceite denúncia contra presbíteros, senão exclusivamente sobre o depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Aos que vivem no pecado, repreenda-os na presença de todos, para que também os demais temam.
Conjuro-te perante a Deus e a Cristo Jesus e aos anjos eleitos que guardeis estes conselhos, sem prevenção, nada fazendo com parcialidade. A ninguém imponha precipitadamente as mãos. Não te tornes-se cúmplice de pecados de outrem e conserva-te a ti mesmo puro. Não continues a beber somente água. Usa um pouco do vinho por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades, né? Então aqui ele fala sobre o poder curativo aqui do pouco do vinho, né? Então ele traz esse cuidado aqui, né? Sobre o problema de saúde que Timóteo tinha, para que ele não se descuidasse da saúde dele. Os pecados de alguns homens são notórios e levam a juízo, ao passo que outros só mais tarde se manifestam. Da mesma sorte, também as boas obras antecipadamente evidenciam que quando assim não seja, não pode ocultar-se. E aí, no capítulo 6, ele vai falar de 2 senhores. Preste bem atenção que é o último capítulo do livro de 1 Timóteo. Todo servo que estão debaixo de jugo considere dignos de toda honra o próprio Senhor, para que o nome de Deus e a doutrina não seja blasfemada. Também os que têm Senhor fiel, não trate com desrespeito, porque é irmão, pelo contrário, trabalhem ainda mais, pois ele que partilha do seu bom serviço é crente e amado, ensina e recomenda essas coisas. E aí ele vai fazer um alerta aqui no finalzinho do livro sobre os falsos mestres e também os perigos que a riqueza apresentava. Se alguém ensina outra doutrina, não concorde com as palavras do nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo piedade, é enfatuado, nada entende, mas tem mania por questões de contendas de palavra, de que nascem invejas, provocações, difamações, suspeitas malignas, alterações sem fim, por homens cuja mente é pervertida e privados da verdade, supondo que a piedade é a fonte do lucro. De fato, grande fonte de lucro é a piedade, com o contentamento, pois nada temos trazido para o mundo, nenhuma coisa sequer podemos levar dele. Ou seja, nu você chegou, nu você voltará. Tendo sustento com quem nos vestir, estejamos contentes. Em outras versões, satisfeitos. Ora, o que querem ficar rico cai em tentação, a cilada e em muitas concupiscências insensatas, perniciosas, os quais afogam o homem na ruína da sua perdição. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns, nessa cobiça, se desviam da fé, e a si mesmo atormentam-os com muitas dores. Tu, porém, ó homem de Deus, foge dessas coisas, antes segue a justiça, piedade, fé, amor, constância e mansidão. Combate o bom combate da fé, toma posse da vida eterna, para o qual também foste chamado, de que fizeste uma boa confissão perante muitas testemunhas. Exorto-te perante Deus, que preserva a vida a todas as coisas, e perante a Jesus Cristo, que diante de Pôncio Pilatos fez boa confissão, e guarda o mandato imaculado, irrepreensível, até a manifestação do Senhor Jesus Cristo, o qual em suas épocas determinada há de ser revelada pelo bendito e único soberano Rei, que é Rei dos reis e Senhor dos senhores. E aí ele fala um pouquinho, já bem no finalzinho, a respeito dos ricos. Olha só, exorta os ricos do presente século que não sejam orgulhosos,
nem deposite a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, em tudo que proporciona ricamente para o nosso aprazimento. Que pratiquem o bem, sejam ricos de boas obras, generosos em dar e prontos a repartir. Que acumule para si mesmo tesouros sólidos, fundamento para o futuro, a fim de se apoderarem da verdadeira vida. E tu, Timóteo, guarda o que foi confiado, evitando falatórios inúteis e profanos e as contradições do saber, como falsamente lhe chamam. Pois alguns, professando, se desviaram da fé. E a graça seja convosco. Deixa eu orar por você. Senhor, nesta manhã, colocamos diante de Ti o nosso coração, a nossa vida, e queremos, Senhor, todos os dias, meditarmos na Tua palavra e nela, Senhor, sabermos a direção da vida. Porque a Tua palavra é luz para os nossos caminhos, é lâmpada para os nossos pés. Assim confiamos em Ti tudo que temos e somos. Em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe.